Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e está entrando no ar Radar Xinguara, um podcast que apresenta histórias de trabalho e vida de pessoas que contribuem para o crescimento da cidade de Xinguara. E nesse episódio nós vamos conversar com o Paulo, que é despachante e atua em diferentes serviços relacionados à documentação de veículos aqui em Xinguara. Oi, Paulo. William, é um prazer ter você aqui comigo. Paulo, a gente vai começar o nosso papo aqui já com essa primeira pergunta que você vai destacar para a gente, né, a importância do seu trabalho, né? O que faz um despachante de veículos e quais são os principais serviços que você oferece? Certo, William. Vamos lá. Hoje, muitas pessoas não têm tempo, né, de estar indo no Detran, estar indo levar carro em vistoria. E o despachante ele é praticamente isso. Ele vai atender você aí com facilidade. Por exemplo, hoje eu tenho um funcionário especialmente para levar o seu veículo do meu cliente na vistoria. A gente acompanha todo o processo, desde o Detran, desde da emissão do recibo, desde a vistoria e desde o final do processamento, no caso, né? E é isso, a importância, tipo assim, a pessoa ganha tempo, né? Uhum. A gente facilita muita coisa Eu tenho um cliente ali que ele é um empresário aqui dentro de Xinguara e ele praticamente, Paulo, resolve isso, Paulo. Então, tipo assim, a gente acaba sendo um ganha-tempo para as pessoas hoje, né? Uma facilidade. Mas as pessoas, elas sozinhas podem fazer as coisas que você faz? Ou, vamos dizer assim, você tem uma vantagem a mais no quesito tempo para que esse processo seja concluído? Assim, hoje a pessoa, sim, ela pode fazer o processo sozinha. Porém, muitas das pessoas hoje querem facilidade, né? Não quer ficar em fila de Detran, não quer ficar em vistoria. E é para isso que a gente está aqui, para facilitar a vida das pessoas. Porque, que nem eu tenho cliente que muitas das vezes eu até ensino ele a fazer o serviço. Vai lá, o primeiro passo é aqui, segundo passo é vistoria, terceiro passo é Detran. Mas ele só vai uma vez. Não tem paciência, não tem como esperar, eu estou sem tempo, eu tenho que trabalhar. Então a gente acaba sendo o ganha-tempo das pessoas. E no caso você tem como é que a gente pode dizer, uma relação com o Detran que é diferente de uma pessoa física, vamos dizer assim? Hoje o Detran ele dá uma facilidade pra gente. Tipo assim, a gente que é despachante, a gente querendo ou não querendo, a gente desvaziar a agência. Em vez de estar vamos supor que eu aqui levo 10 processos para a agência do Detran, 10 processos de transferência. Vamos imaginar que essas 10 pessoas não estariam mexendo comigo, vamos imaginar que elas estariam lá no Detran. A agência ia estar cheia. Ia estar com 10 pessoas lá dentro. E se os 10 processos dessas pessoas estiverem comigo, acaba que a agência fica vazia e o Detran ele dá conta de corresponder com as demandas que está lá. Acaba que a gente vai facilitar para o Detran, né? E hoje abriu agora a portaria para a gente, né? E até então a gente não tinha portaria. Agora a gente vai ser credenciado ao Detran, né? E aí isso acaba sendo bom para a gente. E eu acredito bom para o Detran, que a gente acaba facilitando ali aquela demanda, né? Que poderia ter 10 pessoas lá esperando e acaba que não fica tendo aquelas 10 pessoas, porque os processos estão com a gente, o despachante está resolvendo. Aí a moralzinha que a gente tem é tipo isso, né? Que a gente tem um atendimento, tem um atendente, especialmente para os despachantes lá no Detran, e acaba que a gente acaba facilitando, né, a vida do cliente mais rápido. Mas isso seria como se fosse furar a fila? Não é furar fila. Tem um atendente especialmente para os despachantes na agência aqui. Ah, tá. Então tem um atendente que ele atende o público e tem um atendente que atende os despachantes. Tem um atendente especialmente para os despachantes dentro da agência. E o tempo dos processos para quem está na fila da agência e quem está na fila
desse atendimento despachante? É diferente? Tipo, um corre mais rápido, um corre mais lento? Como é que é? Não, vai depender, é tudo sistema. Um exemplo, o despachante, ele também enfrenta fila. Ele não vai chegar lá e é atendido mais rápido, não. Ele também, hoje aqui em Xinguara, acho que são 11 despachantes ao todo. Se eu não estiver enganado, eu acho que Rio Mari e Xinguara dá 11 despachantes, 11 ou mais. Então, eu chego lá, tem 4 despachantes na minha frente. Vamos supor que cada 4 despachantes que tem lá tem 10 processos. Então, praticamente tinha 40 pessoas na minha frente. O atendente do despachante, ele tem que atender aqueles 40 processos para chegar na minha vez, para me atender os meus processos. Acaba que a gente enfrenta fila também, né? Sim. Porém, a gente não vai ser atendido pelo o atendente que atende o usuário. A gente é atendido, igual eu te falei agora, por um atendente especialmente para a gente mesmo. E você atua só aqui em Xinguara? Não, hoje eu atendo Rio Maria, Banac, tem cliente em Banac, eu tenho cliente em Água Azul, Sapucaia. A gente atende Xinguara e região. Mas hoje, você né? visita esses locais para fazer esse atendimento ou é tudo à distância? Não, hoje, graças a Deus, a gente está ficando bem conhecido aqui dentro de Xinguara. E só basta a gente trabalhar bem para o cliente indicar a gente e voltar, né? Uhum. Tipo assim, então, hoje, graças a Deus, tem gente que entra comigo, tal pessoa me indicou, tal pessoa me indicou. Então, a gente nem precisa estar indo nessa cidade e apresentar nosso serviço. As pessoas vêm até a gente. Só basta a gente trabalhar honesto, certinho, que as pessoas vêm até a gente. Mas aí, no caso, se você for registrar um veículo, não vai ter que fazer isso lá na própria cidade? No caso assim, vamos supor que o Detran de Xinguara, ele atende Rio Maria, ele atende Água Azul, ele atende Sapucaia e atende Banac. Então, essas 4 cidades, elas têm que vir para cá. Então, tipo assim, a gente agenda um dia da vistoria. Se for a questão do recibo, a gente adianta o recibo para o cliente, deixa tudo organizado para quando ele chegar no dia, já está tudo resolvido. Aí ele só vai no cartório, assina com o comprador e vendedor, assina uma procuração para a gente, que a gente precisa dessa procuração, precisa da procuração no caso do comprador do veículo, dando os poder para a gente ser atendido no Detran. Aí ele reconhece firma no cartório junto com o recibo e de lá a gente direciona eles para a vistoria. Se o cliente tiver sem tempo, a gente, igual eu falei para você anterior, né, agora eu falei para você, eu tenho um funcionário justamente para estar levando esse carro ou moto do cliente para a vistoria. Ele fica lá aguardando o tempo que for necessário e traz o carro do cliente e já entrega. Então, tipo assim, hoje eu acredito, se eu não tivesse nessa área, por mais que eu não tivesse nessa área, eu me contrataria para fazer o serviço. Uhum. Porque é uma facilidade que a população tem, né? E a gente acompanha o processo todo. Muitas das vezes pode acontecer um erro, pode acontecer alguma coisa e a gente está ali para corrigir aquele erro que foi acontecido, né? Então você também trabalha com a questão da moto? Sim, hoje a gente trabalha com caminhão, a gente trabalha com moto, carro, todo tipo de veículo a gente trabalha, né? Hoje a gente trabalha com a NTT. Sim. A gente tira... Explica o que é a NTT. Tá. A NTT, ela é um curso que a pessoa faz para transportar mercadoria. E aí a gente indica, coloca o cliente para fazer todos os cursos, tudo certinho. Entendi. E assim, você também falou da questão do vistoria. Oi? Da ATPV que eu tinha falado. Tá, a ATPV é o recibo digital. Sim. A gente solicita também ao cliente, por exemplo. Hoje não tem mais aquele recibo, esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal. Opa! O pessoal vê aqui, ó. Esse aqui, ele é o recibo físico. Sim. Hoje não tem ele mais. Hoje não existe mais. Os que existem são os que ainda não foi recolhido pelo Detran. Hoje eles são digital. Aí a gente faz do começo ao fim do processo, como eu te falei. O cliente vai chegar aqui, ele vai chegar só com o documento do veículo. Documento digital. A gente solicita, a gente tira xerox do cliente, tira xerox do
do comprador que está comprando, monta um processo de ATPV que chama, solicita junto ao Detran e sai a ATPV, no caso, que é o recibo digital. E já que você falou aí de questão do recibo digital, e a questão da vistoria eletrônica? Acho que é isso o nome, né? Certo. Como funciona isso? A vistoria, né? A vistoria, ela a gente faz ela num ato de uma transferência, né? Sim. A gente leva o veículo do cliente até lá. Hoje a gente tem a vistoria terceirizada, que fica ali no Tropical, e a gente tem a própria vistoria do Detran. Tem essas duas opções hoje. Aí a gente escolhe qual lugar levar o veículo. Aí leva o veículo, ele tem que estar em boas condições, pisca funcionando, farol, tudo ok para estar passando na vistoria. Se caso o vistoriador lá ver qualquer irregularidade no veículo, ele vai estar vamos supor, se for meu funcionário ou se for meu próprio cliente, estiver lá na hora esperando, ele pede para retirar o veículo e regularizar e depois voltar. Então, tipo assim, a vistoria eletrônica ela é uma inspeção que ela vai olhar todo o veículo, ela vai olhar se o veículo está ok, se está apto a estar rodando. Certo. E quais são os documentos essenciais para compra e venda de um veículo? Tá, vamos lá. Xerox do comprador, Xerox do vendedor, ATPV digital, se caso for digital. Se for a física, se for o recibo físico, vai ser esse aqui, né, que eu mostrei agora. Sim. E endereço do comprador. E se caso o comprador não tiver endereço no nome, aí a gente faz uma procuração, né, uma declaração de residência, na verdade, junto com aquele talão e a vistoria. Aí junta toda a documentação e leva ao Detran. E aí com isso vai começar o processo de... Com isso vai começar o processo. Na verdade, o processo de transferência ele já começa no recibo. Porque hoje o recibo, ele já vem indicando quem é o comprador do veículo. Antigamente, voltando aqui para o recibo verdinho, antigamente a gente preenchia aqui, ó. Ele vinha em branco. Sim. Ele vinha em branco, essa parte toda em branco. E aqui a gente preenchia para quem a gente estava vendendo. Hoje não. Hoje o recibo ele já sai no nome da pessoa que está comprando. O recibo, a pessoa ele não tem acesso ao recibo de imediato. Ele só tem acesso ao recibo no ato da venda. E quando se trata da compra em uma loja, né? Uma loja, por exemplo, que venda novos e também tem seminovos, usados. Aí como é que funciona isso? Porque você não está comprando de um particular, você está comprando de uma loja. Certo. Aí o processo, como é que funciona nesse caso? Certo. Aí é um processo, ele é um pouco mais, como é que eu gosto de explicar? Tem muito mais documentação, né? Porque o Detran exige o cartão CNPJ da loja, né? O contrato social. Se for um procurador que estiver assinando pela loja, tem que estar a xerox da procuração autenticada, junto com toda a documentação, desde o dono da empresa e desde do próprio despachante, que é o procurador. Aí tem que estar toda a documentação certinha. No caso, a xerox do documento do dono da empresa, a xerox do documento do rapaz que assinou, no caso do gestor, que assinou o recibo, pela procuração tem que ter xerox e tem que ter xerox do comprador, do vendedor e do despachante. Mas aí no caso então a gente está falando de um veículo que está no nome da empresa que está vendendo, que está vendendo. Agora se ela estiver repassando e está o nome de um particular, é aquele outro processo que você citou, né? Isso, exatamente. Certo. E como é que funciona o processo de regularização de um veículo que está com pendência, com multa ou com uma restrição? Tá, como é que se resolve nesse caso? Hoje tem muito veículo que está na Cefa, que aí a gente não tem acesso na plataforma do Detran, que ele já está muito atrasado. IPVA, no caso você está falando, né? Isso, no caso eu estou falando da restrição IPVA, né? Aí o cliente pode estar vindo aqui com a gente puxa todos os débitos que tem na Cefa, no caso. Aí a gente paga todos aqueles débitos, eu passo os boletos para o cliente, ele paga. Ele finalizando aqueles pagamentos, ele volta com a gente 24 horas, que aí depois que ele pagar aqueles documentos, ou melhor, pagar aqueles débitos que estavam na Cefa, automaticamente o sistema vai liberar para nós o Detran.
Então, o primeiro passo de regularizar um veículo que está com IPVA atrasado é regularização na Cefa. Aí regulariza na Cefa, a gente faz esse serviço também, pode estar vendo com a gente, que a gente tira os boletos, passa para o cliente paga, liberando a Cefa, aí vai para o Detran. Aí no caso, aí já vem para a plataforma do Detran, aí a gente já vai ter acesso ao restante dos débitos. E assim, quando a gente tem uma situação que a pessoa compra um veículo, está no nome de uma outra pessoa, essa outra pessoa não reside no mesmo local que o veículo foi vendido, né? Um carro que veio de outro lugar, Entendi. que você perde totalmente o contato com a pessoa. Esse veículo é intransferível ou tem algum jeito? No caso, se a pessoa perder o contato totalmente da pessoa, não tem possibilidade dele ser transferido. Mas ele pode ser regularizado? Ele pode ser regularizado. Você consegue puxar a documentação para que ele possa... Sim, cada caso é um caso. Tipo assim, tem veículo, muitas das vezes, que a pessoa não sabe a procedência dele. Sim. Já chegou aqui para mim veículos roubados. Veículo de cliente que... Mas ele não sabia. Ele não sabia, ele já comprou de terceiro, já comprou de outra pessoa, pagou barato e veio comigo pra gente tentar regularizar. Aí quando eu joguei no sistema, deu que o veículo era roubado. Mas aí, no caso, quando consta isso, aí é impossível essa regularização. Sim. Por essa via aqui. Porque tem o furto e roubo, né? Aí no caso, não tem possibilidade nenhuma de a gente estar mexendo no processo dele. E aí, o que é recomendado ele fazer? Porque pode acontecer, né? Sim, já veio. O que você pode dar de orientação para esse cliente que lida com uma situação dessa que, inclusive, pode gerar algum problema para ele? Sim, o que ele deve fazer? Olha, eu sempre aconselho meus clientes, no ato de uma compra de um veículo, ele está me procurando. A gente também faz uma vistoria, ou melhor, a gente tem um laudo completo que eu puxo desde leilão, desde sinistro do veículo, eu puxo tudo, restrição. Então, tipo assim, vai comprar um veículo, procura um despachante da sua confiança para ele estar fazendo uma pesquisa completa daquele veículo, para você não estar entrando em algo que possa te dar prejuízo futuramente. Mas e se ele entrou? O que você pode orientar para ele acabar não sendo pego aí pela fiscalização, sendo que não foi nem ele que... Né? Olha, eu dei um conselho para um cliente meu, que ele comprou um carro antigo, porém ele estava nessa situação, ele estava roubado. Eu pedi para ele ir na delegacia, porque, tipo assim, ele querendo ou não querendo, pelo fato de eu já conhecer meu cliente, eu sei que ele era uma pessoa honesta, pessoa boa, ele entrou no golpe. Ele comprou um carro que ele não sabia das procedências. Sim. Ele tentou ir atrás do rapaz, que vendeu para ele, mas não teve sucesso. Infelizmente, ele acabou ficando no prejuízo. Então, nesse caso... Nesse caso é muito complicado. Esse caso não tem saída. Só por questão... Só por via judicial mesmo para resolver. Isso. Até porque eu acredito que esse carro foi até preso, né? Quando ele apresentou, explicou o fato. Eu acho que esse carro foi até guardado para lá e acabou que ele ficou no prejuízo do valor. Porque aí ele perdeu, né? Ele perdeu o que ele comprou, né, lá. Ele achou que estava fazendo algo bom, acabou que ele não Você acha que aqui na cidade temos muito problema com isso? Hoje a gente tem, não carro roubado. Sim. Mas sim carro de leilão e sinistro. Hoje aqui em Xinguara tá cheio. Hoje está muito cheio de leilão e sinistro. Muitas das vezes a pessoa compra algo ali achando que está tudo ok, faz a transferência, aí depois ela descobre que tem um leilão e sinistro. Isso é coisas que poderia ser evitado procurando um despachante para estar fazendo uma pesquisa mais detalhada desse veículo. Mas mesmo a pessoa que compra um veículo nessa situação, assim, o veículo está normal, está funcionando, está atendendo a necessidade, mas qual é o problema dele ter, por exemplo, uma passagem por leilão? Assim, na prática, o que você vai dizer para o cliente no sentido de dizer, você fez uma má escolha, no caso. Não foi a melhor opção e qual é o prejuízo que você vai ter com isso futuramente? Vamos lá. Hoje, não são todas as linhas de crédito que aprova um financiamento de um veículo que tem leilão ou sinistro. Não são todas as linhas de crédito. São poucas linhas de crédito que aceitam esse tipo de veículo. Então, só de isso aí já é
desvantagem para o cliente. Porque Ele não pode financiar, né? Sim, porque vamos supor que você tem um carro e ele está nessa situação e você vai vender para um amigo seu que ele quer financiar em tal banco. Aí o nome do rapaz está tudo beleza, aprovou, mas na hora de mandar a documentação do carro, recusa. Então, isso é uma desvantagem. Mas né? e se for comprado à vista, no caso? Certo. Olha, aqui em Xinguara, o pessoal costuma não avisar os clientes. Não avisar. Acaba agindo de má fé mesmo. Eles não avisam o cliente que o carro tem leilão ou sinistro. Depois que faz a compra, depois que finaliza tudo, que eles vão estar orientando. O carro tinha aquilo, o carro tinha... Mas a maioria das vezes eles não avisam. Assim, por lei, ou melhor, pelo mercado, hoje, o carro ele é 40% abaixo da tabela FIPE. Só de ele ter um leilão ou um sinistro. Então, assim, na prática, podemos dizer que além da questão do financiamento, seria a desvalorização do veículo. Exatamente. Ainda que seja um veículo que o valor normal seja um valor mais alto. Vamos supor que você comprou um carro de 80 mil, Uhum. valor tabela FIPE. Isso. Na hora da negociação, o correto seria você pagar uns 65, 60 mil naquele veículo. Uhum. Entendeu? Porque ele tem essa restrição. Os corretos seria você pagar abaixo da tabela FIPE. Aí, no caso, quem comprar mesmo nessas condições, quando for vender, se vender para um particular, vai ter que vender abaixo. Olha, vai depender muito da negociação. Tem carro que ele é recuperado de financeira. Uhum. Ele não vai apresentar problema nenhum. O único problema dele é a restrição, que ela fica, não tem como ela sair, que ela foi recuperada de financeira. Nesse caso, como é que eu posso te explicar? Nesse caso, eu aconselho o cliente a fazer uma pesquisa para ele saber qual é o nível de leilão que é seu veículo. Se for um nível classificação A, aí ele vai lá e explica para a pessoa que ele está vendendo: olha, eu estou com um veículo, ele está com leilão, classificação nível A, que é uma classificação baixa. Provavelmente é recuperado de seguradora, provavelmente é recuperado de financiamento. Então, tipo assim, você vai estar avisando seu cliente: olha, meu carro ele tem essa restrição, porém é classificação A, não vai dar problema para você e tal, assim. Mas deixando bem claro no ato da venda. E essa restrição, ela vai prejudicar, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um seguro do carro? Sim. Não vai ser nunca segurado ou... Não, da mesma forma é a financeira, né? Uhum. Tem financeira que ela aceita e tem financeira que ela não vai aceitar. No caso, a seguradora. Sim. A seguradora, tem seguradora que aceita e tem seguradora que ela não aceita. A seguradora que aceita, ela não vai pagar seu carro valor FIPE. Uhum. Ela vai pagar, se Deus me livre chegar, dar uma perda total, ela não vai pagar os 80 mil que o carro valia. Ela vai pagar abaixo da tabela FIPE. Certo. E quais são os principais erros assim que você já identificou as pessoas cometendo nessa questão de lidar com a documentação do veículo? Certo. Olha, veio um pessoal aqui comigo. Hoje o meu serviço é R$120. A gente cobra para estar fazendo todo o procedimento. Sim. R$120. Veio uma cliente aqui comigo e ela disse que era caro. E ela disse que não ia pagar esse valor, que era caro e que ia fazer sozinha. E eu tranquilo, que todo mundo é livre, né? A pessoa vem no escritório, mas ela não é obrigada. Veio fazer o orçamento. Ela veio fazer o orçamento. Ela falou que meu serviço era caro. Eu falei, não, é o que eu consigo, porque a gente tem aluguel, a gente tem funcionário, igual eu te falei, eu tenho funcionário especialmente para ficar levando o carro. Inclusive, quando você estava chegando aqui, ele estava saindo para ir para a vistoria. E aí não tem possibilidade, né? Porque aqui um ponto a gente acaba pagando caro, acaba pagando funcionário, não tem possibilidade de a gente trabalhar abaixo de R$120. Aí ela reclamou do meu honorário, eu falei, ó, senhora, é tranquilo, você pode ir lá fazer. E aí ela saiu daqui, né? Foi pro cartório com esse abençoado verdinho. Chegou lá, ela preencheu errado. Eita. Aí foi Não, segunda via. Segunda via de recibo. Aí ela voltou até a mim. Para resolver a situação. Ela ia gastar em torno
630 a transferência dela, com o meu serviço. Sim. Ela gastou 1.000 e pouco. Eita, é uma grande diferença, né? Então, tipo assim, era coisa que poderia ser evitada, né? Mas por que você ia dar... você ia ter um cuidado da orientação para que fosse feita a assinatura correta? Ou como seria? Sim. A gente toma todo o cuidado na hora de preencher, principalmente esse abençoado aqui, que é o recibo verde. A gente tem todo o cuidado para estar preenchendo ele. E se caso o erro for meu, eu me responsabilizo pelo erro. Entendi. Olha, já aconteceu, vou te dar um exemplo aqui, de um cliente pedir a placa Mercosul. No processo, a placa dele era antiga, e aí ele queria colocar a placa Mercosul no veículo. E aí eu esqueci de colocar, porque nós temos a procuração. Hoje nós trabalhamos com a procuração. Vou mostrar aqui para o pessoal ver lá. Aqui a gente preenche os dados do cliente, né? Aqui tem meus dados. E aqui está escrito o serviço. Transferência de jurisdição, transferência de propriedade, baixa do gravame, inclusão do gravame, licenciamento, primeiro emplacamento, emissão do ATPV, recibo digital, segunda vez de recibo. Tem um serviço. E aí a gente pega essa procuração, né? O cliente chega aqui, aí eu vou perguntar para o cliente, vai, transferência de propriedades, transferência de jurisdição, vai pagar documento, eu vou preenchendo. Aí com a nossa procuração, a gente fica mais fácil, né, pra gente tá... Então, aconteceu, voltando à história da placa, de eu não colocar aqui na observação que o cliente queria trocar a placa. Erro meu. Aí, erro meu. Aí eu peguei, finalizei o processo do cliente. Quando nós finalizou, eu descobri que eu não tinha colocado para pedir placa nova. E aí eu tive que arcar com outra vistoria, arcar com outro boleto, com todo o processo. O cliente não teve um gasto a mais. Então você tipo assim, eu me responsabilizei pelo erro, porque o cliente queria a placa. Sim. Eu que não coloquei a placa. Então o erro é meu. Entendeu? Então muitas das vezes a pessoa vindo aqui com a gente facilita, porque vamos supor que poderia ser ele estando lá só, né? Se ele esquecesse, era um erro dele. Sim. Ele vindo até a gente se torna um erro nosso. Porque você, no caso, vai observar todos esses detalhes aí para que seja feito tudo da forma correta, né? Até você citou sobre o seu funcionário que leva o carro na vistoria e tudo mais. Assim, o cliente entrega o carro para você fazer esse processo e você mesmo levar esse carro. Sim. Qual é o cuidado que você tem? Porque você vai estar, né, num veículo, muitas vezes um veículo caro, né? Sim. Hoje eu presto serviço com uma das maiores vendedoras de carro aqui dentro de Xinguara, que é a Líder Veículo. Sim. Hoje ela vende, em média, aí, 30 carros por mês. Então ela vende muito carro. Esses processos aqui, esse tanto de papel aqui, é tudo xerox, que eu tiro a xerox dos carros dela, são transferidos. Tudo desse ano. Sim. Só desse ano. Então, eu já cheguei a entrar em carro que custa quase R$500 mil. Então, tipo assim, a gente tem um cuidado total, muito cuidado. Até as ruas, daqui para a vistoria, eu já fiz um percurso onde tem menos movimento para a gente tomar todo o cuidado com o carro do cliente. Graças a Deus, já tem com a loja, já vai fazer 3 anos que eu tenho contrato com eles, né? E todos os carros que saem daí é a gente que leva para a vistoria. E graças a Deus nunca aconteceu do fato de a gente bater ou até mesmo um arranhado num carro. Mas se acontecer, vamos dizer assim, um sinistro nesse percurso, como é que você lidaria com essa situação? Como é que... Assim... Qual é a sua percepção acerca disso? Já que não é um... Eu já pensei sim nisso, né? A gente está sujeito... Pode acontecer, né? Pode. Pode acontecer. E, querendo ou não querendo, a gente tem que... Um acidente acontece, a gente não quer, né? É algo que... Sim. É rápido, um acidente é rápido. Isso. E se caso acontecer... Às vezes não é culpa nossa, né? A gente tem que ver, tem que dar uma orientada, né? Ver quem era o errado, sim, se era o rapaz que trabalha comigo, ou até mesmo eu tá levando. Tem que dar uma estudada no fato. Mas, se for erro nosso, né? Lógico que a gente vai marcar com toda a despesa.
E com a digitalização dos serviços do Detran, que inclusive você até citou a situação dos documentos, que agora são digitais, né? Não tem mais aquele verdinho de antigamente, né? Como você vê o papel do despachante hoje, né? E como é que o seu trabalho ele se diferencia nessa questão, né? Porque agora vocês lidam com esses documentos digitais, né? Que antes não era... É uma realidade diferente de antes, né? Sim, sim. Hoje, eu acho bem melhor. Porque muitas das vezes o cliente, ele pega... Diariamente, antigamente era a barra do colchão, guardava toda aquela documentação, ou em cima do guarda-roupa. Aí muitas das vezes o cliente chega aqui, cadê o recibo? Não tem o recibo. Perdeu o recibo, perdeu o verdinho. E hoje não, né? Hoje é uma forma digital, o cliente só chega, igual eu te expliquei mais anterior e como é que faz o processo. O cliente só chega, não, eu quero solicitar o meu recibo digital, quero transferir. Muitas das vezes, já aconteceu, vou te contar uma história aqui até que ela é engraçada. Era o tempo que eu ainda estava dentro da Líder Veículos aqui, que eu falei para você que eu tinha uma mesa lá, né? E aí chegou, eu fiz um serviço de uma transferência para um senhor. Acho que em média ele deve ter uns 73 anos. E aí ele veio e fez a transferência comigo, de um dia para o outro eu resumi o processo dele, finalizei o processo. Aí ele veio buscar o documento. Aí eu imprimi o documento digital, entreguei para ele. Falei, olha, aqui está seu documento digital, tudo certinho. Aí ele chegou e falou assim, e cadê meu verdinho? No caso, o abençoado aqui, vamos voltar nele aqui. Cadê meu verdinho? Aquele pessoal antigo, ele não tá fora da atualização do sistema, né? Aí eu falei, ó, meu senhor, a partir de agora não existe mais verdinho. Você só vai ter direito ao seu recibo no ato da venda. Aí ele, não, eu só saio daqui com o meu verdinho. Ixi. Aí eu falei, meu senhor, se quiser tá até indo na própria agência do Detran, você pode ir lá para falar com os pessoal, falar com o atendente, realmente você vai entender que não tem um verdinho. Não, eu toda a vida comprei carro e tenho um verdinho. Depois da venda, depois que a gente transfere pra gente, o pessoal dá um verdinho. Eu só saio daqui com o meu verdinho. Eu falei, meu Deus, agora... Aí eu tentei explicar, tentei, os outros meninos que trabalham lá na loja tentou explicar também. Aí acabou que ele falou que ia voltar no outro dia com o filho dele. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que... E aí nós aguardou, né? Eu fiquei lá na loja, tranquilo. Aí quando eu no outro dia, realmente, ele veio com 2 filhos dele e uns caras bombadão. Eu falei, eu vou levar uma surra aqui se eu não arrumar um verdinho desse cara. E aí os caras chegou, mas só que os caras já eram entendidos, rapaz novo. Ele sabia que era digital. Aí ele veio e o rapaz chegou também, eu já expliquei pra esse cabeça louco aí, que não é mais de verdinho, é o digital. Mas ele tá insistindo. Aí ele falou, não tinha como tu arrumar um verdinho só pra nós entregar. Eu falei, não tem. Porque é só pegar uma folha A4 verde e imprimir lá. E aí ia ficar tudo tranquilo, né? E aí acabou que eles foram no Detran e eu acho que o pessoal lá conseguiu convencer ele que não existia mais a documentação verdinha. Mas tem gente que ainda é muito... saudosista desse verdinho, sim, né? Esses pessoal mais antigo sempre já liga pra mim e pergunta, né? Fala assim, e o verdinho eu pego quando? Depois que finalizou o processo, ele já quer o verdinho. Sendo que o verdinho não existe mais, né? Os que existem são os que ainda não foi recolhido. Igual dessa cliente aqui, ó. Essa cliente, nós vamos fazer o processo dela hoje. Provavelmente eu tiro a guia hoje, pago hoje. Ela ainda tá na placa antiga. O dela aqui é placa antiga. Aí nós vamos colocar a placa nova, vamos ajeitar o processo dela todo. Pago o boleto hoje, amanhã provavelmente já sai o documento digital. Aí não tem, acabou. Só tinha aqui. Pois é, e né? Se caso perder ele, vamos supor que o cliente chega aqui e o recibo dele é o físico ainda, não é o digital. Aí a gente vai solicitar uma segunda via de recibo. Essa segunda via já é digital? Ela já sai digital. Mas aí não precisa fazer nenhuma alteração. Porque, por exemplo, ele ainda tá com o veículo é a placa antiga, tá? Mas ele não tá vendendo o veículo, ele só tá querendo o documento. Isso não vai influenciar em nada? Depende. Se o veículo for placa Xinguara antiga, a gente consegue manter a mesma placa. Mas se vir de outra jurisdição para cá, a gente é obrigatório trocar a placa Mercosul. A placa Mercosul, ela é do mesmo jeito do recibo. Eles estão recolhendo. Devagarzinho estão recolhendo. Mudança de cidade, eles recolhem.
Não tem como a gente manter a mesma placa. Como se você comprou um carro em Goiânia e traz para Xinguara e a placa é antiga, quando você chegar aqui você tem que trocar a placa. Então é a mesma questão desse recibo aqui. Ó. Mas assim, a pessoa é proprietária de um veículo, né? O veículo está no nome dela, está tudo certinho, mas ainda é da placa cinza. E ela faz a opção voluntária, né, como a gente chama, de trocar para a placa Mercosul, porque assim futuramente ela não vai ter esses problemas, né? Esse processo dela trocar para a placa Mercosul vai ser como? O que vai precisar fazer? Certo. O primeiro passo é fazer uma vistoria. Né? Então vai ter a vistoria como se fosse vender. Porque a vistoria ela serve. Existe vistoria de jurisdição, vistoria de propriedade, e existe vistoria para troca de placa. Caminhão acima de certa tonelada é obrigatório fazer vistoria aqui no Pará. Aí faz a vistoria só para licenciar. Então a vistoria acaba tendo vários critérios, né? Várias situações. E assim, no caso da placa Mercosul, a pessoa já tem lá o carro com a placa Mercosul e perde uma das placas. Para ela fazer uma nova placa, ela simplesmente vai na loja de placas e manda fazer, ou tem algum outro processo que ela tem que solicitar? Como é que é? É todo um processo. Ela vai ter que ir na delegacia, né? Fazer um boletim de ocorrência, ela vai explicar aonde ela perdeu a placa do veículo. Aí, através daquele boletim de ocorrência, junto com o documento do carro, ela vai até a vistoria, faz a vistoria e traz o processo pra gente estar finalizando junto ao Detran. Aí vai passar o processo pelo Detran, e aí sim é que vai ser feito a compra da placa? Sim, aí a gente paga uma guia lá no Detran, uma taxa, tá? E aí a gente paga esse boleto, no outro dia sai a liberação, que nós chamamos autorização de estampagem. Aí a gente já pode estar levando para o plaqueiro, tá fabricando a placa, né? Porque muita gente, assim, perde a placa e não sabe que tem todo esse processo para você fazer a placa nova, né? Já chegou o cliente comigo aqui, não, só quero colocar a placa dianteira que eu perdi. Eu falei, não é assim, vamos com calma, vamos por parte. Não é dessa forma que funciona. É porque a placa Mercosul, ela tem um código, né? Sim. E aí, quando você perde, você tem que dar baixa naquele código para você gerar outro código. Entendeu? Certo. E assim, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, né? Se alguém precisar dos seus serviços, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, né? Onde você está localizado, se você tem rede social, enfim. E assim, também o que você faz aqui, né? Pode fazer aí a sua divulgação para as pessoas que não... Assim, porque as pessoas que te conhecem pela loja, né? Sim. Já é mais fácil. Agora, outras pessoas que de repente queiram... Muita pessoa não conhece ainda a localidade do nosso escritório. E muita pessoa também não me conhece, né? Tipo assim, acha que eu não existo, né? Tipo assim, graças a Deus a gente tem um pouco de cliente, mas devido à loja, devido à líder, devido a outros clientes que já vêm aí da trajetória de um tempo atrás. Mas a minha localidade aqui fica na rua Pau d'Arco, né? Quase em frente à Igreja Católica, do lado da antiga casa da vovó, que hoje é o CFC do S, parceiro meu aqui. Na esquina da líder. O serviço que a gente faz transferência de jurisdição, transferência de propriedade, primeiro emplacamento, pagamos documento de caminhão, né, que precisa da vistoria, a gente faz todo o processo, a NTT, deve de outro estado, transferência, em geral a gente está organizando, tá bom? Isso você citou caminhão, mas carro e também moto, né? Sim, moto também faz. A gente fazemos todo o processo de todos os veículos. E a moto também passa na vistoria lá também? Sim, todo o critério. Porque, assim, eu perguntei isso porque é raro a gente ver, assim, uma moto sendo vistoriada. Hoje em dia, todo o processo de transferência, desde a moto, desde um caminhão, ele tem que passar por uma vistoria. No ato da compra e venda, né? Por quê? Porque o vistoriador, ele vai identificar ali se tem alguma adulteração. Entendeu? Se o veículo está em boa condição, ele vai fazer toda uma inspeção no veículo para saber se o veículo está apto. Ele dando aprovado lá, o veículo está apto.
A vistoria ela é boa? Bom por quê? Muitas das vezes o cliente ele pega uma situação daquela que eu falei pra você, Sim. de um carro roubado, e ele não sabe. E lá na vistoria, dependendo, se eu não puxar aqui, chegar lá na vistoria ele é barrado. Entendeu? E muitas das vezes pode ser até a adulteração de um chassi, a adulteração do número do motor. Aí é meio complicado. Lá eles vão identificar isso aí, no caso, né? E assim, eu espero que as pessoas, né, com as suas informações, elas vejam a importância do serviço do despachante, né, como você citou, né, pessoas que ficam um pouco, vamos dizer assim, atrás por conta do preço, acha que é muito caro, mas na verdade eu até considero que é um custo-benefício excelente, né? Principalmente porque você vai se livrar aí de alguns problemas que podem acontecer durante a compra do veículo, né? E outra coisa, ganhar tempo, né? Isso. O principal foco da gente aqui é ganhar tempo pro cliente. Isso, exatamente. Então, esse serviço, ele é um serviço essencial, então eu queria agradecer você pela participação, por trazer essas informações. Você aqui trouxe muitas informações, né? E casos, né, que você atendeu, que eu acho que ilustram bem o que é o seu trabalho e como você pode ajudar as pessoas que de repente estejam precisando fazer algum serviço no veículo. Tá? Então eu agradeço realmente pela sua participação. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, marca lá o sininho, né, para poder ter as notificações. E compartilhe o conteúdo com outras pessoas que você conhece, principalmente aquelas que precisam desse serviço, né? O serviço de despachante, tá? No Instagram, siga @radarxinguara. E até o próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.